Hoje a gente vai mergulhar em O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. É um livro que já começa nos jogando uma pergunta bem difícil. Afinal, quanto pesa uma memória? A história é contada em pedaços, sabe? Fragmentos poéticos muito potentes que vão montando o quebra-cabeça de uma vida inteira marcada pelo trauma. E a gente vai entender juntos como cada um desses momentos contribui para esse peso. E o livro já abre assim, com essa dedicatória. Um canário que de tão assustado em caber na mão, morre. Pensa nessa imagem. Ela já diz tudo, né? Fala sobre fragilidade, sobre um dano que talvez nem tenha sido intencional e, mais importante, sobre o peso que fica depois que algo tão delicado se quebra. É esse o sentimento que vai acompanhar a gente por toda a leitura. E olha, o jeito que a história é contada é a chave para entender tudo. A Aline Bay não segue uma linha reta do começo ao fim. Pelo contrário, a vida da protagonista é revelada em saltos. Cada capítulo tem o nome de uma idade dela. É como se a gente estivesse folheando um álbum de fotos, mas só parando naquelas que registraram as cicatrizes mais profundas. Essa linha do tempo aqui funciona como nosso mapa. Cada idade que está aqui não é só um número, é um ponto de virada. Uma ferida que se abre, um trauma que define tudo, um raro momento de paz. Enfim, são os momentos que construíram essa história. Vamos pro primeiro deles. Tudo começa aos 8 anos de idade. É aquele momento em que a inocência meio que se estilhaça, sabe? Quando a protagonista dá de cara com a brutalidade do mundo pela primeira vez. E essa ferida, a primeira de todas, vai ecoar por todos os anos que vêm depois. A primeira rachadura no mundo dela é a morte da amiga, a Carla. Ela se refere a Carla como a menina intacta, uma imagem de pureza que é destruída de um jeito brutal pelo cachorro do vizinho. Para uma criança de 8 anos é uma perda repentina, sem lógica nenhuma. É o primeiro contato com a ideia de que as coisas podem simplesmente acabar. E aí, numa cena que podia ser super cotidiana, vem uma lição que, nossa, é impossível de esquecer. Ela pergunta para a mãe o que é morrer. E a resposta vem enquanto a mãe está ali fritando um bife. Morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Uma definição crua, física, que vai ficar marcada nela para sempre. Agora a gente dá um salto no tempo. Vão para a adolescência. E aqui, o momento que era para ser de descoberta, de liberdade juvenil, acaba se transformando num evento que vai mudar o rumo da vida dela de um jeito violento e definitivo. A cena é um show de rock, debaixo de chuva. Num impulso de juventude, de se sentir livre, ela, a amiga Paula e um cara que elas nem conheciam dão um beijo a três. É um momento rápido, de desinibição total. Era para ser só uma história para contar, uma lembrança, mas não foi bem assim. Aquele momento de liberdade é capturado numa foto, e essa imagem se espalha. O namorado dela, o Pedro, pega essa foto e a transforma numa arma. Ele a humilha na frente de todo mundo, grita um xingamento horrível nos corredores da escola. Um ato que a marca, que a isola. Pouco tempo depois, ela está sozinha em casa, e a campainha toca. É o Pedro. Ele diz que só quer conversar, e por um instante terrível, ela tem esperança. Aquela esperança de que talvez dê para consertar as coisas. Mas a esperança se desfaz no segundo seguinte. A conversa vira um ataque, uma violência que não só machuca o corpo dela, mas que quebra o curso da vida dela para sempre. 9 meses depois, a consequência daquela noite nasce. Chega ao mundo o filho dela, Lucas. Só que para ela, ele não é um símbolo de amor. Ele é a personificação, a lembrança viva daquele trauma. O pós-parto é um abismo. Ela descreve que procura desesperadamente pela flor do amor, aquele sentimento materno que todo mundo fala que é natural, que simplesmente acontece, mas ela não encontra nada. Só um vazio imenso e a dor de não conseguir se conectar com aquele filho, que é um lembrete constante da violência que ela sofreu. Os anos se passam e a gente entra na vida adulta dela. É uma vida silenciosa, sabe? Marcada por uma distância. E a relação com o filho, Lucas, é o eco constante e doloroso daquela noite de anos atrás. E na vida adulta dela, 2 relações são centrais. De um lado, o Lucas. O amor por ele é como se estivesse bloqueado, porque ele é um espelho do agressor. Do outro lado, o vento, um cachorro que ela resgata da rua. E no fim, é ele que resgata ela de volta, oferecendo um tipo de amor incondicional que ela simplesmente nunca tinha conhecido. E tem essa passagem do livro que resume a agonia diária dela de um jeito brutal. Ela diz: "Você, Lucas, é a cara do Pedro. Tem o olho do Pedro, a boca, o cabelo, o jeito de andar." Como que se cria um laço quando o rosto que se olha todo dia é o do agressor? Esse é o peso que ela carrega, dia após dia. Mas existe um respiro, um breve período de calma.
Já mais velha, a protagonista finalmente encontra um tipo de santuário, um momento de paz de verdade, que parece que dessa vez pode até durar. Esse santuário é uma casa antiga, na rua Mato dos Santos. Longe das memórias que assombravam os outros lugares, ela e o vento criam um mundo só para eles. Um refúgio silencioso, construído na base do cuidado mútuo, de uma companhia que não precisava de palavras. E pela primeira vez na vida, ela entende o que é o amor. E ela define assim, olha que forte. Desde que estamos juntos, parece que alguém acelerou os relógios do mundo. Penso que isso é amor. É um sentimento tão bom, tão intenso, que até distorce a percepção do tempo, fazendo cada momento de paz parecer precioso e curto demais. Só que essa paz era frágil demais. Um dia, enquanto ela está na feira, o vento escapa e é atropelado. E pronto. Num instante, o santuário que ela tinha construído com tanto esforço vem abaixo. A única criatura que ela amou sem barreiras é tirada dela de um jeito tão repentino e brutal quanto a primeira perda que ela teve lá na infância. Com a morte do vento, o último pilar que ainda a mantinha de pé desmorona. O peso de todos os traumas, de todas as perdas, acumulados por uma vida inteira, se torna finalmente insuportável. O fim dela é um apagar lento. Ela para de comer, para de se cuidar. O mundo dela encolhe e passa a ser só o sofá, que ainda tem o cheiro do vento. A vontade de viver simplesmente se esvai, e ela morre dormindo, num último sonho que o amigo dela ainda está vivo, correndo ao lado dela. Na lápide dela, só 3 palavras servem como o testamento da sua vida. A cura não existe. É a declaração final de uma vida definida por feridas que nunca fecharam. A afirmação de que, para ela, a dor da memória era um fardo sem alívio possível. A história dela acaba aqui, mas a pergunta que fica é imensa. O livro nos força a encarar o quanto um trauma pode ser permanente. Se as memórias que nos ferem são as mesmas que nos formam, será que a cura é realmente possível? Ou o peso de certas memórias é algo que, no fim, a gente está destinado a carregar para sempre?